Bom, pessoal, olha só, dando sequência que nós iniciamos anteriormente, conversando sobre os equipamentos de corte plasma, tem uma ideia nesse vídeo agora é falar um pouquinho sobre as tabelas de corte. As tabelas de corte são informação lá que vai ser dada pelo fabricante para cada, de acordo com a espessura que nós desejamos cortar, nós vamos selecionar lá um determinado valor de corrente. Para cada valor de corrente, na tabela, o fabricante vai informar lá os códigos de cada um dos componentes, do eletrodo, do distribuidor, do bico, do shield, enfim, que precisa ser utilizado. Para facilitar a vida dos operadores lá, dos trabalhadores que estão no equipamento, o fabricante já imprime em cima desses componentes aí o mesmo código que está lá na tabela. Nessa imagem aqui está um código diferente, né? Acabei não me atentando para pegar a mesma imagem desse código aqui, mas enfim. Esse valor aqui tem que ser coincidente com o código que está impresso em cima do bico lá, do número do componente. Esse código que está impresso em cima do componente tem que ser equivalente ao valor lá da tabela, certo? No momento, então, de se fazer a montagem dos componentes na tocha, os operadores precisam ter alguns cuidados especiais com o manuseio deles, no sentido de evitar o contato direto com a mão, evitar contato com óleos e graxas, enfim, no sentido de reduzir problemas com oxidação do eletrodo, do bico, para melhorar, aumentar a vida útil desse material. Os fabricantes também recomendam aqui que seja utilizada, tem um produto lá, uma pasta de silicone que é aplicada nas borrachas de vedação, nos O-rings aqui, no sentido de evitar vazamento de gás ou mesmo vazamento dos líquidos refrigerantes. O cuidado com esses componentes aqui é essencial no sentido de garantir e prolongar a vida útil deles. Uma informação importante também que deve ser observado para quem faz o planejamento da operação, do processo de corte, é que para que se consiga ter uma otimização, uma melhor na qualidade de vida dos componentes, aí no tempo de vida útil aí dos componentes, busque se manter um padrão, por exemplo, no momento que se envia para o processo de corte lá, uma sequência de chapas para se trabalhar com uma corrente lá de 130 amperes, busque se realizar todos os cortes com a corrente de 130 amperes antes de mudar para outro valor de corrente lá. Agora vamos passar para uma espessura mais grossa e nós vamos trabalhar na corrente de 260 amperes. Então, colocou o consumível de 260 amperes, corta tudo que tem para cortar com 260. Depois precisa mudar lá para um consumível menor lá de 200, de 130, de 30, enfim. Mas a ideia básica é que busque se evitar ficar fazendo trocas de consumível aleatórias. Não fique, corta uma chapa com 130, agora vai para 260, daí volta para 200, aí volta para 260, e volta para 130, certo? Busque se manter um padrão aí, no sentido de melhorar a vida útil dos consumíveis. Quando o operador vai ajustar lá na máquina, no processo de corte, ele precisa fazer algumas configurações daquele gás que vai circular na tocha. Então, lembrando que tem dois momentos, tem o gás inicial, aquele pré-fluxo, no momento de fazer a abertura do arco. Lá na tabela de corte do fabricante vai ter lá para cada espessura. Então, quais os valores de pressão que o operador precisa ajustar lá no momento do pré-fluxo, naquele momento inicial, e quais os valores de pressão que o operador vai ajustar lá para o corte, certo? Posteriormente, a gente vai conversar um pouco sobre esses valores de pressão. É possível ver lá que alguma alteração nessa pressão aqui impacta também na vida útil dos consumíveis, e, consequentemente, no custo. Então, essas pressões são ajustadas pelos operadores em alguns equipamentos. Isso é feito de forma manual. Existem lá válvulas para se fazer esse ajuste, e existem lá manômetros e fluxômetros para fazer a verificação então dessa regulagem. Em outros equipamentos e outras máquinas possuem válvulas proporcionais internas, então essa informação é enviada lá no controlador e o controlador faz o ajuste automaticamente. Então, dependendo da tecnologia da máquina que está se utilizando, aí, a forma de fazer o ajuste das pressões muda um pouco de uma para outra, mas a ideia básica é essa aí. Então, nós vamos ajustar as pressões de pré-flow, de fluxo inicial, então, e de fluxo de corte. Pensando sobre o ponto de vista aí de custo, que nós vamos conversar posteriormente, o fabricante já fornece lá uma noção do fluxo de gás para, por exemplo, para o gás de corte. Nessa tabela lá nós vamos estar trabalhando com oxigênio como gás de corte, com oxigênio lá no gás de corte.
Então, fornece lá valores mínimos e máximos lá da faixa de variação. Nós podemos ter uma noção aqui para a espessura de 6 a 64 milímetros. Então, quais são os valores das vazões de gás aí que vão ter para essas diferentes espessuras. A partir daí dá para fazer uma estimativa aí para os valores intermediários, certo? Na sequência, para entender um pouquinho melhor então os próximos parâmetros, lá no equipamento de quarto plasma existe um componente chamado de controlador de altura da tocha. É um componente que vai montado lá na estrutura, onde é preso a tocha, e ele faz o ajuste da altura aqui do eixo Z, a distância que a tocha vai estar em relação à chapa, certo? Essa altura, ela tem algumas configurações que são recomendadas lá pelo fabricante. Por exemplo, tem uma altura inicial. No momento que é dado o start, a partida, no processo de corte, a tocha desce até a chapa, toca na chapa, identifica então qual a posição que ela está em relação à chapa e a partir daí ela volta até uma altura onde vai ser feito a abertura do arco, o início do processo de corte. Quando a tocha atingiu essa altura inicial, é enviado para a fonte de plasma, então o sinal de partida que ela vai fazer, que ele vai iniciar o processo de pré-fluxo do gás, a energização da fonte, então colocando aquela tensão de circuito aberto e aciona o sistema de alta frequência para fazer o centelhamento entre o eletrodo e o bico, forma aquele arco piloto, aquele arco inicial, então vai começar vai fluir nessa região aqui entre o bico e a chapa e vai permitir então a circulação de corrente entre o eletrodo e a chapa, certo? No momento que o equipamento detecta que houve a formação de corrente elétrica entre o bico e a chapa, então houve o chamado arco transferido, a máquina vai começar a contar alguns segundos no sentido de que o fabricante já estima lá que numa chapa de 12 milímetros com a corrente de 260 amperes em 0,4 segundos é um tempo suficiente para que ocorra a perfuração da chapa. Então, para uma chapa de 10, de 8 ou de 6, 0,3 segundos e assim por diante. Para uma chapa de 32 precisaria de 1 segundo. Então, assim sucessivamente. O fabricante já estima lá qual o tempo necessário para que ocorra a perfuração da chapa. A máquina vai ficar parada nessa altura, com o arco formado aqui por esse intervalo de tempo, e a partir daí o controlador de altura se aproxima da chapa até essa altura aqui chamada de standoff, distância da tocha da obra. Então, observando aqui nesse exemplo anterior, a altura de perfuração era de 8,5 milímetros, era a altura segura aqui para que na hora que esse arco elétrico se forme com a chapa, ele vai iniciar a fusão do material, esse material que começa a ser expelido. Se a tocha estivesse muito próxima da chapa, haveria o risco de que esse material fosse expelido para dentro da tocha, danificando a tocha. Então temos uma altura segura, mas essa altura também precisa ser próxima o suficiente para que seja possível a formação do arco elétrico. Então tem que ser uma altura próxima o suficiente para que que seja possível a formação da corrente elétrica, mas também segura no sentido de não danificar a tocha. Então 8,5 milímetros é a altura recomendada pelo fabricante. Feita a furação, a tocha desce até essa altura de 2,8 milímetros e manda a informação para a máquina de que ela deve começar a se deslocar. E a partir daí os eixos X e Y lá da mesa de corte começam a fazer o deslocamento, começam a deslocar a tocha no sentido de fazer o corte da peça propriamente dita. No momento que começou a se deslocar, geralmente a máquina vai se deslocar então por um curto período de tempo, aí também 1, 2 segundos nessa altura de 2,8 milímetros, e passado esse percurso inicial, o controlador automático da altura começa a monitorar a tensão entre o eletrodo e o cabo-obra. Então lá na fonte plasma tem um componente que é chamado divisor de tensão, que vai medir a tensão entre o eletrodo e o cabo-obra e manda essa informação para o CNC. A ideia básica é que quando o eletrodo se aproxima da chapa, essa tensão diminui. Quando o eletrodo se afasta da chapa, essa tensão aumenta. Então, a fonte plasma vai utilizar essa informação da tensão para fazer o ajuste da altura. Essa tensão varia de acordo lá com a espessura, considerando que nós temos uma mesma na tabela aqui de 260 amperes. Na espessura lá de 12 milímetros seria de aproximadamente 150 volts. Na espessura de 32 milímetros seria aproximadamente
e 72 volts, certo? Então, essa altura é utilizada para fazer essa informação da tensão é utilizada para fazer o controle da altura da tocha. O operador lá vai ajustar, então, de acordo com alguns parâmetros de corte, ele vai olhar lá, por exemplo, se a tocha estiver muito baixa, muito próxima da chapa, ele vai começar a perceber que ocorre a formação de um ângulo negativo, a peça começa a sair chanfrada. Se a tocha estiver muito alta, ele vai perceber que começa a ocorrer a formação de um ângulo positivo, a peça sai chanfrada, sentido contrário. Na altura ideal, então, a peça tende a sair com o menor ângulo possível. A informação da tensão de corte é importante quando nós vamos pensar também na parte de custos, no sentido de entender que a quantidade de energia elétrica consumida pelo equipamento, nós podemos calcular lá pelo valor da tensão, da corrente, fator de potência e rendimento da máquina. Então, se eu tenho uma chapa de 12 mm 150 volts, 260 amperes, posso calcular o consumo de energia para essa espessura. Se eu tenho lá numa chapa de 32 mm, a tensão é 172, na corrente de 260, posso calcular o consumo de energia para essa espessura, e assim sucessivamente. Alguns equipamentos utilizam essa informação da tensão também, no sentido de avaliar já o desgaste dos consumíveis. No momento que a máquina faz a furação e desce para aquela altura de 2.8 e começa o processo de corte, a tensão deve estar aproximadamente 150 volts. Conforme vai ocorrendo um desgaste do eletrodo, essa tensão vai variando, vai sofrendo uma variação. Então a máquina pode utilizar dessa informação para corrigir esse desgaste do eletrodo ao longo do tempo do processo de corte, ou também para estimar a vida útil desse componente. É possível observar aí que então existem várias tabelas para vários valores de espessura. Nós poderíamos considerar lá, por exemplo, para uma chapa de 12 mm, meia polegada, 12.7, 12 mm, nós poderíamos cortar tanto com a capacidade de corrente lá de 130 amperes, quanto com a capacidade de corrente de 260. 260 nós cortaríamos lá com uma tensão de 150 volts e uma velocidade de 3.850. Em 130 amperes nós cortaríamos lá com uma tensão de 132 volts e uma velocidade de 2.200 mm por minuto. Nesse sentido, existem aí algumas variações na qualidade do corte. Nós vamos observar que quando a gente trabalha com uma tensão muito alta, tende-se a ganhar velocidade, corta mais rápido, mas tende-se a perder um pouco na qualidade de corte. Os fabricantes geralmente orientam que se busque trabalhar com a corrente mais ou menos nos valores do meio da tabela. Nem os valores tão inferior, nem o valor tão superior. Se está muito para o fim da tabela, de repente avalia-se buscar uma corrente maior. Trabalhar com consumíveis aí com uma corrente mais elevada. Se está muito para baixo na tabela, avalia-se a possibilidade aí de descer um determinado valor de corrente aí para conseguir obter uma melhor qualidade do corte também, certo? No meio da tabela aqui, geralmente é a situação onde se obtém a melhor qualidade de corte. Obviamente, isso vai impactar também depois, uma vez que nós temos aí a alteração na quantidade de energia, na vazão do gás, são consumíveis diferentes, nós vamos ter uma variação também nos custos do processo. Então, depois precisa ser avaliada essa questão aí de custo e qualidade, né? Custo e qualidade para se fazer a escolha dos consumíveis. Eu vou separar esse material aqui com outro videozinho para falar um pouco sobre a vida útil dos consumíveis, para não ficar muito extenso e facilitar depois o compartilhamento desse material.